E logo em seguida ela profetizou o casamento, meu casamento com ela, a profetisa. Agora, eu falei com ela. Senhora, ela falou, mas eu falei, não, você não é minha irmã, não. Você está falando coisas do diabo. Mas pastor, Deus não, eu falei, Deus não mandou dizer nada. Cala a boca, é mentiroso. É mentirosa essa palavra, você não é profetiza, você está na carne, tchau. Desliguei. Agora, nessa área também nós erramos muito, gente. Na área de receber palavras que nós sabemos que não são de Deus. A gente faz isso em nome de educação. Mas nós muitas vezes, pessoas que não são espirituais. Deixamos a pessoa profetizar coisas absurdas sobre a nossa vida. E a maioria das vezes o crente nem quebra essa palavra depois. Melhor, quando você discernir que essa palavra é daquela, melhor você simplesmente ou desligar o telefone ou dizer para a pessoa, eu não quero ouvir mais. Não aceito essa palavra de jeito nenhum, não vem de Deus. Mas Thomas, não vamos entender que é bíblico fazer isso, gente. É bíblico. Estamos falando de domínio próprio. Não deixando as coisas nem sair, nem entrar, que não deve entrar ou sair. Agora, domínio próprio, quando o pregador está pregando. Tem quantas pessoas de igrejas pentecostais aqui? A maioria da aula, né? Na sua igreja, quantas vezes você já ouviu alguém interromper o pregador para dar uma mensagem em língua? Na sua, não. Mas estou falando de pessoas balançando a cabeça. Gente, quando eu prego, quando eu ensino pela unção do Espírito Santo. O pregador prega pela unção do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai interromper si mesmo para falar. Não combina. Não, mas Thomas, sabe o que é? O Espírito Santo me manda falar. Não. Se você está sendo possuído pelo Espírito, minha gente, é demônio. O Espírito Santo não te possui. Não te possui. Você pode ser aquela palavra de Deus. Se é de Deus, o Senhor vai abrir uma oportunidade através das autoridades do culto para deixar você falar. Vai deixar. Agora eu já recebi tantas desculpas. Tantas acusações. Não, mas sabe o que é, pastor? Você me mandou calar, eu faço isso mesmo. Enquanto estou pregando, uma pessoa levanta para dar uma mensagem em línguas, a minha palavra imediata e brusca e dura é cala a boca e senta. E fala com o diácono, se não calar, não sentar, leva para fora. E a pessoa me procura depois. Mas sabe o que é? Você apagou o Espírito. Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 40. Marque. Tudo em capítulo 14. Versículo 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Até no barulho da igreja pentecostal tem que ter ordem. Ordem. O Senhor não é bagunceiro. O Espírito Santo não bagunça a igreja. O demônio sim. Eu já vi demônio pipocar na igreja para confundir pessoas, para bagunçar o culto. Mas o Espírito Santo não faz isso.
O domínio próprio me ajuda a controlar este aspecto da minha vida. Versículo 31. Pessoas falam com nós, você apagou o Espírito Santo. Pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O Espírito Santo opera onde? Quando ele te dá uma mensagem em línguas, ele te dá onde essa mensagem? No seu espírito. E o seu espírito está sujeito a você. 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Em outras palavras, você controla o dom. O dom não controla você. Vocês entenderam o que eu falei? É domínio próprio. Sabe por que a gente quer levantar no meio do culto para profetizar? Uma única razão. Ser visto. Aparecer. Aparecer. A razão destes gritos. Agora, quando todo mundo está gritando, é diferente. Mas se uma pessoa na aula, uma pessoa no culto, está simplesmente no meio do culto assustando a igreja inteira, com aleluia! É carne, pode mandar calar. Essa pessoa não está louvando a Deus. Essa pessoa está gritando para aparecer. Mas eu não consigo me conter, então por isso tem salas de oração em quase todas as igrejas, tem banheiros em todas as igrejas. Se você não conseguir controlar as suas emoções, vá para fora, vá para a rua, vá para o banheiro, vá para o lugar além do culto e grite. Mas não bagunce o culto do Senhor. Mas você então torna-se antipentecostal. Não, eu sou pró-ordem. Eu gosto de gritar também, mas quando chega a hora, sabe, tem uma grande lição. Nós vamos abrir, mas em Josué capítulo 6, quando o povo de Israel entra para tomar a cidade de Jericó, a instrução de Josué, que vem de Deus, é explícita. Você vai cercar essa cidade uma vez por dia, por 6 dias. E vão fazer isso em silêncio. Agora, você bota alguns bons pentecostais naquela rodinha de cidade, explodiria. Não, há tempo para ficar quieto perante Deus. Há tempo para ouvir. Ouvir. Domínio próprio nos leva a entender, nos leva a controlar as emoções. Sabe? Eu entendo que é gostosa, gente. A unção de Deus é coisa gostosa. Se você nunca sentiu a unção de Deus, você não sabe o que está perdendo. Com a unção a gente se sente gigante. Com a unção a gente se sente leão, se sente realizado, se sente feliz, se sente tudo. Mas a carne quer reagir na hora. E a unção não foi dada para a sua carne. A carne tem que obedecer ao Espírito. O Espírito tem que ter preeminência. O Espírito tem que dominar. Nós temos que sujeitar o Espírito a nós mesmos. O Espírito que vai falar quando e como, não as emoções. Exemplo pessoal. A primeira vez que eu senti a unção de Deus numa pregação,
numa igrejinha pentecostal no interior de Texas, nos Estados Unidos. Eu preguei por 2 horas e 15 minutos. Matei a congregação quase. O pastor nunca me convidou de volta. Com razão. Vocês entenderam? A unção a gente também domina, a gente controla. O domínio próprio é para isso. Se você receber uma profecia no meio do culto, procure a autoridade, procure um pastor. Fale com ele. Pastor, Deus me deu uma palavra. Geralmente na igreja onde eu pastoreio, eu exijo isso. Ninguém vai pegar o microfone na igreja onde a gente está sem falar primeiro comigo. Ou com alguém que tem autoridade na igreja. Por quê? Porque, gente, leva meses, às vezes, para corrigir uma palavra fora de ordem. Não, mas você vai ferir os sentimentos. Amém. Se é assim, é assim. Eu prefiro te chatear do que danificar o rebanho de Deus. Depois eu oro com você, eu me reconcilio com você, depois a gente acerta as contas, mas é assim mesmo. Se você... Agora, note aqui como nós ficamos fora de ordem. Ainda em capítulo 14, versículo 13. Depois de 12. Se você tiver uma língua para dar, está escrito. Por isso, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Você notou? Ouça-me, por favor, especialmente vocês que dão mensagem em línguas. É um dom válido. É um dom importantíssimo para a igreja. Mas a sua responsabilidade não acabou com aquela língua. Eu, nos Estados Unidos, essa última vez, surpreendi. Você sabe que em algumas igrejas tem pessoas que dão mensagens em línguas, quase sempre a mesma pessoa. Não estou dizendo que é errado isso, mas a igreja aceita essas pessoas como a pessoa que vai dar uma mensagem em línguas. Uma mulher me procurou, me deu uma palavra em língua no culto. Houve uma interpretação que não era de Deus. A igreja sabia disso, eu já sabia que não era de Deus, uma palavra que vem da mente, da alma de uma mulher perturbada. Mas depois, porque eu sabia que aquela mensagem, aquela língua era de Deus para mim. No meio dessa língua, Deus, o Espírito Santo, chamou meu nome 5, 6 vezes. Era línguas, Thomas, e mais línguas, e Thomas, e mais línguas, e Thomas. Eu sabia que Deus estava falando comigo. E eu recebi uma parte no meu espírito, mas eu sabia que tinha mais. Então eu procurei essa irmã. Falei para ela, irmã, eu quero que você volte para casa, por favor. Era domingo à noite. A irmã é mulher de oração. Por favor, ore para receber a interpretação dessa língua. E a mulher quase caiu de costas. Não, ficou nervosa até, perturbada. Mas sabe, nunca é traduzido. Mas é a sua responsabilidade. Se você não pode traduzir, então pelo menos ore para alguém. Mas a palavra declara aqui que a gente tem que orar para interpretar. Agora, em outros lugares está escrito, se não houver intérprete, fique calado. Você tem que discernir. Você que tem uma mensagem para dar, tem que discernir no Espírito se há intérprete na igreja ou não.
E se não tem, não dá a mensagem. É contra a palavra. Alguns de vocês estão me olhando com aquele olhar de olha. É a Bíblia, gente. Eu não estou inventando a ordem, não. É Deus que colocou aqui. Versículo 27. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reúnes? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Agora, olhe para cá um pouquinho, a gente vai continuar lendo. Na igreja, vocês que são raiz pentecostal, no culto, eu já passei pelo culto que pelo menos 10, 12 pessoas deram mensagem em língua. Já viu? Não pode. Não pode. Fulana dá uma mensagem, espera um minuto, só todo mundo, pastor pleiteando lá na frente, por favor, quem tem a palavra, fale. De repente fulano levanta aqui, e o terceiro fulano, o quarto fulano, a quinta fulana e tal, e vai até alguém inventar uma interpretação. Não pode. É contra a palavra. Versículo 28. E se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vocês entenderam isso? Domínio próprio. Para alinhar a vida espiritual da gente em relação à operação do Espírito Santo em linha com a palavra. Alinhar com a palavra. Agora, a autoridade. Agora eu sei que alguns de vocês são pastores e líderes nas igrejas. Especialmente vocês ouçam. Pastor, obreiro, diácono, você que dirige células em casa, ouça, por favor. Nós devemos cobrar, como líder, devemos cobrar as pessoas que dão mensagens erradas. Nós devemos cobrar as pessoas. Mas como fazer isso? Deixe-me te ensinar uma aula bem prática. Uma irmã levanta, e por favor, não estou contra irmãs, falando o fato é que a maioria da coisa que sai na igreja é da irmã. Estou falando de 20 e poucos anos de experiência ministerial. Raramente um homem fica no lado doido. A irmã levanta para falar uma besteira em nome de Deus. Se eu não interromper a língua, a profecia dela, se eu não interromper a palavra dela, logo depois da palavra, eu julgo a palavra publicamente. Eu falo com a pessoa, irmã, sabe, eu agradeço a Deus pelo seu zelo, mas foi zelo, não foi Espírito Santo. Então pode sentar, eu te amo, e eu levo essa palavra para a igreja. Eu falo com a igreja, gente como autoridade da igreja, eu não aceito essa palavra liberada aqui no meio de nós, não vem de Deus. Agora o que nós fazemos em nome de educação novamente é o seguinte: a gente deixa a palavra sair. Ninguém fala nada.
e um bom número de crentes, geralmente não maduros, pegam aquela palavra como se fosse palavra de Deus e correm com ela. Não pode, pastor. Não pode, pastora. Não pode, obreiro. Você não pode deixar essa palavra no ar. A palavra declara, estou procurando aqui, sobre julgar a palavra. Se você achar, me fala. É 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Nós não temos o privilégio, o direito de julgar o profeta. Eu não tenho direito de julgar o profeta. Mas eu tenho direito de julgar a profecia. E devo. Agora, muita gente nessa área também quer forçar a profecia na sua vida. Algumas pessoas fazem de propósito, algumas não. Fazem de não saber melhor. Eu sempre gostei da maneira em que o Stan Abbott dá uma palavra. Estou falando uma palavra pessoal. Eu faço a mesma coisa. Depois dessa palavra que eu dou, a minha pergunta para a pessoa que recebeu a palavra é o seguinte: